Você está assistindo esse vídeo agora com a internet, mas quero que você pense por um segundo em alguém que nunca teve esse privilégio. E é exatamente aí que entra a internet via satélite. Não é como uma solução temporária, mas como uma das tecnologias de maior impacto para a inclusão digital do século XXI. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, são mais de 2,6 bilhões de pessoas no mundo que ainda não têm acesso regular à internet. Isso não é um problema de cabo ou de antena. É um problema estrutural. Levar fibra ótica para meio da Amazônia, para o sertão, para comunidades da África, é logicamente inviável financeiramente. Nesse vídeo, baseado no artigo que fiz com o Lucas, a gente vai passar por toda a evolução dessa tecnologia, das órbitas dos protocolos, dos satélites, as constelações modernas e o que significa concretamente para o Brasil. Bora lá! Primeiro, os fundamentos. Um satélite de comunicação pode ser colocado em 3 faixas de altitude, e essa escolha muda tudo: cobertura, velocidade e principalmente a latência. A órbita geoestacionária fica em incríveis 35.786 km de altitude. Fica parada no céu em relação à Terra. Então você não precisa rastrear o satélite. Ótimo. Mas qual o problema? A distância é enorme. O sinal vai até lá e volta. Isso gera uma latência mínima de 600 milissegundos, o famoso RTT. Para você ter uma ideia, em um jogo online, a videochamada começa a travar acima de 150 ms. Em órbita geoestacionária, você está 4 vezes acima disso sem ter nenhum problema de rede. A órbita média da Terra, entre 2.000 e 20.000 quilômetros, é um meio termo de latência na faixa de 100 e 300 ms. É onde vivem os sistemas de navegação, como o GPS. E aí chegamos aos satélites de baixa órbita, que ficam entre 160 e 2.000 quilômetros. A latência típica é de 20 a 40 milissegundos, compatível com jogos, chamadas, streaming em tempo real. Perfeito, né? Mas o problema é que a essa altitude, o satélite orbita a Terra em 90 minutos. Então ele some do seu horizonte muito rápido. Você precisa de centenas ou milhares de satélites para ter a cobertura contínua. Os sistemas mais modernos e constelações operam na banda Ka, entre 26 e 40 GHz, que oferece enorme largura de banda. A contrapartida, ela é muito sensível à chuva, assuntos que a gente vai retomar daqui a pouco, porque para regiões tropicais como o Brasil, isso é um fator crítico. Agora que você entende as órbitas, fica mais fácil de entender como a tecnologia evoluiu em 3 gerações bem distintas. A primeira geração foi nos anos 90. A Hughes lançou o Direct TC em 1996. O downlink era via satélite, mas o uplink ainda era pelo telefone. Velocidade máxima de 400 kbytes e latência de 600 ms. Funcionava, mas era doloroso para qualquer interativa. Segunda geração, 2010. A inovação aqui foi utilizar múltiplos feixes estreitos, o chamado Sport Beams, em vez de um único feixe amplo. Isso permite reutilizar frequência em regiões geograficamente separadas, multiplicando a capacidade total. O Viasat-1 foi lançado em 2011. Tinha 140 GB por segundo, mais do que toda a capacidade de satélite existencial somada até então. Impressionante, né? A latência, porém, continuava sendo o calcanhar de Aquiles, que ainda atingia os seus 600 ms. Terceira geração, nos dias de hoje. A Starlink da SpaceX iniciou lançamentos em 2019. Em 2023, já operava com mais de 4.000 satélites. O que viabilizou isso foi o foguete Falcon 9 reutilizável, que derrubou o custo de lançamento orbital de forma nunca vista. O resultado? Latência de 20 a 40 ms e velocidade de download entre 100 e 350 megabytes por segundo. Essa é a revolução que estamos vivendo agora. Certo, mas como essa rede funciona por dentro? Uma rede moderna em 3 segmentos principais. O segmento espacial. Os próprios satélites dos sistemas modernos, como Starlink, eles carregam links intersatélites, os chamados ISLs, baseado em comunicação a laser, luz infravermelho no vácuo. Isso significa que o tráfego pode saltar de satélite em satélite sem precisar voltar ao solo, tornando a rede verdadeiramente orbital.
O segmento do usuário. A antena na sua casa, nos sistemas antigos, era uma parabólica física grande. Nos modernos, é uma antena plana, sem partes mecânicas, que rastreia eletronicamente os satélites enquanto eles passam no céu. É o DISC da Starlink. O segmento de controle em terra. São os centros de operações de redes, que controlam telemetria, ajuste de órbita e gerenciamento de tráfego. Toda a inteligência centralizada da rede. Sobre isso, tem um detalhe muito importante. O protocolo TCP/IP foi projetado para redes terrestres. Em redes satélite, ele sofre muito. A janela de congestionamento leva tempo demais para crescer. A solução foram os PEPs, que interceptam uma conexão TCP e aceleram artificialmente a comunicação, compensando o impacto da latência. Nas redes, com latência comparável à fibra, esse problema já é muito menor. Agora, como vimos no início, o mercado está cada vez mais aquecido. Quem são os principais players e como eles se diferenciam? A Starlink é a líder absoluta. Mais de 5.500 satélites, altitude de 550 quilômetros, latência de 20 a 40 ms, velocidade de até 350 megabytes por segundo, foco no usuário residencial e remoto. Você instala o terminal e já tem internet, sem depender de infraestrutura terrestre nenhuma. A OneWeb opera a 1.200 quilômetros, com 648 satélites, mas o modelo de negócio é diferente. Foco B2B, conectar torres de celular, aeronaves, governos, enfim, não é para o usuário final diretamente. E o projeto Kuiper, da Amazon, com 3.236 satélites planejados, terminais com custos abaixo de $400, e um detalhe importante, isso cria sinergia poderosa para aplicações corporativas de computação de borda. Os primeiros lançamentos foram em 2023 e a expectativa do mercado é grande. Certo, tecnologia é incrível, mas é hora de falar dos desafios reais. E há três que eu quero destacar especificamente. Primeiro, rain fade, atenuação por chuva nas bandas Ka e na V. Chuva intensa pode derrubar drasticamente a qualidade do sinal. E aí vem o ponto crucial. Regiões tropicais, como o Brasil, têm chuva entre as mais intensas do mundo. No dimensionamento de qualquer sistema de satélite para o território nacional, isso não é detalhe, é variável de projeto. Os sistemas compensam com modulação adaptativa, mas há limites físicos. Segundo, o lixo espacial e a síndrome de Kessler. Com milhares de satélites em baixa órbita, o risco de colisão em cascata cresce muito. A síndrome de Kessler é o cenário em que colisões geram detritos que causam mais colisão, potencializando e tornando certas órbitas inutilizáveis por décadas. Terceira, soberania de dados. Quando um usuário brasileiro acessa a internet via satélite de uma empresa americana, cujos gateways podem estar em outros países, surgem questões sérias sobre aplicabilidade da LGPD e do mercado civil da internet. Isso não é uma questão técnica, é questão regulatória e política, e ainda está sendo construída. Enfim, onde isso tudo vai chegar? Duas tendências me parecem as mais transformadoras. Primeira, a integração satélite 5G e 6G já está padronizando nas chamadas de redes não terrestres, onde os satélites de baixa órbita são componentes nativos da arquitetura celular, não mais alternativas do último recurso. Isso significa que o seu celular, no futuro, pode conectar diretamente a um satélite se não houver uma torre por perto. Segunda, computação de borda embarcada. Parte do processamento começa a acontecer diretamente no satélite, reduzindo latência efetiva. Integrando a AWS, surgem infraestruturas híbridas poderosas. Para o Brasil, com o território imenso, baixa densidade no centro-oeste e na Amazônia, a exclusão digital profunda, as constelações de baixa órbita são janela de oportunidade histórica. A articulação política, públicas com o programa Amazônia, conecta satélite SGDC da Telebrás e os serviços de baixa órbita comercial pode ser o caminho mais eficaz para levar internet de qualidade para quem precisa. A internet via satélite não é tecnologia de nicho, é um pilar de infraestrutura para o século XXI. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, compartilha com alguém de engenharia ou de TI
e até o próximo vídeo. Falou!